Fala aí, gente, tudo bom? Esperar aqui entrar o pessoal. Então, na verdade eu ia fazer essa live ontem, só que não foi possível. Então eu comecei, falei, poxa, vou fazer hoje mesmo pra gente não perder. Qual é o intuito dessa live? Eu fiz um vídeo explicando como funciona a cabeça de quem é fluente, mostrando algumas características, né? Óbvio, não há como mostrar todas, mas mostrando algumas características de como funciona a cabeça das pessoas que falam fluente, nesse caso, né? Tô falando do inglês. Na live, a ideia, qual é o objetivo dessa live? O objetivo da live é que eu explico no vídeo a teoria, como funciona, algumas coisas que você pode colocar em prática. E na live é trazer perguntas objetivas, já na situação a pessoa fala, sei lá, eu não consigo praticar inglês todo dia, é possível chegar a ser fluente? E aí a gente vai trabalhando com as coisas de maneira objetiva, pegando aquela teoria que eu expliquei e cada um trazendo a prática. Fala aí, Thaís. Tranquilão? Então o objetivo é trazer para a prática. A gente pega a teoria lá do vídeo, que expliquei as coisas, e vocês trazem dúvidas, perguntas. Eu vou trazer aqui algumas perguntas que as pessoas fazem muito frequente com respeito a ser fluente, e a gente vai discutindo isso daqui, tá? O objetivo é esse. Então, gente, basicamente isso. Quem tiver dúvida com respeito, se alguém já viu o vídeo e já quiser trazer, ou não viu o vídeo, não tem problema, pode trazer perguntas pra cá, tá? Que a gente vai responder. E eu vou trazendo aqui algumas que eu já tenho. Uma pergunta bastante comum que as pessoas fazem é com respeito à pronúncia. As pessoas tendem a confundir muito ter a pronúncia perfeita com ser fluente. E todo mundo tem esse medo. É normal ter esse medo, ainda mais na hora de falar. E fica na cabeça, para eu ser fluente eu tenho que ter a pronúncia perfeita, é necessário ter a pronúncia perfeita para eu ser fluente? E a resposta é não, você não precisa ter a pronúncia perfeita para você ser fluente. Na verdade, você ser fluente é você, como eu até já cheguei a mencionar lá no vídeo, é você conseguir se comunicar com facilidade. As palavras virem na sua cabeça de maneira... sem você fazer tanta força assim. Isso é com... Uma das coisas é o treino, é a prática, tá? Treino, prática, exposição, várias coisas, tudo isso vai culminar... Gilsara, tudo bom? Tudo isso vai culminar basicamente nisso. Vai culminar nessa questão de você conseguir se comunicar de maneira mais fluida, mais normal. Isso não tem a ver de maneira alguma com você ter um inglês perfeito. Na verdade, existem quatro níveis de pronúncia, tá? E a primeira... Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui, deixa eu só mostrar aqui os 4 níveis de pronúncia. A primeira é o sotaque pesado. No sotaque pesado, as pessoas não conseguem entender o que é falado, tá? É complicado de você entender. Mas quando você vai para o segundo nível de pronúncia, que é um sotaque mais leve, ou então você vai para o terceiro nível, que é um sotaque bem levezinho mesmo, quase não percebe. O último, que seria falar quase igual a um nativo, entendeu? Mas olha só, percebe o que eu falei. Só quando é sotaque muito pesado. E o sotaque muito pesado é basicamente, eu não sei se vocês já fizeram isso, existem alguns aplicativos que é de leitura. Então você coloca lá uma frase em inglês, por exemplo, e ele lê. Pode ser em inglês ou em português, é de leitura de discurso. Então você vai ouvir uma voz falando com você. O que é o sotaque pesado que eu falo? É aquela voz que vai ler em inglês exatamente como se fosse ler em português. Então, vamos dar um exemplo, um verbo, quer ver? O verbo to be. Se tu colocar lá to be, ele vai ler to be. Isso é um sotaque pesado. Então, quando você começa a aprender inglês, já começa a estar com o ouvido um pouco mais sensível, essa preocupação inicial já faz com que você não tenha esse sotaque pesado, só pela prática e prestar atenção. Tá? Então, você já saindo disso, já prestando um pouquinho de atenção, você já consegue se comunicar. Então, isso não tem a ver
eu preciso ser fluente, pra eu ser fluente eu preciso falar aqui igual um nativo. Não! Isso não existe. Thaís perguntou, com quanto tempo de estudo você acha que dá para ser... Ah, muito boa pergunta. Com quanto tempo de estudo você acha que dá para ser fluente? Na verdade, não existe um tempo certo. Falar assim, com 1 ano você vai ser fluente, ou com 2 anos você vai ser fluente, ou com 3 anos você vai ser fluente. Porque, na verdade, isso vai depender de alguns fatores para você conseguir alcançar a fluência. E um dos fatores é a rotina. Rotina não só de estudos, mas de exposição. Então, vamos supor, vamos tentar ser mais objetivo. Se você, por exemplo, vamos supor que você precise de 360 horas de listening para você conseguir se comunicar melhor, para você entender melhor o que as pessoas falam, para você falar das suas vontades, desejos, conseguir se comunicar com seus amigos que falam inglês ou então com nativos. Vamos supor que você precise de 360 horas de inglês, né? Vamos colocar aqui. Se você pega essas 360 horas, e aí eu estou falando de estratégia, e divide 1 hora por dia você ouvindo em inglês, tá? Ouvindo, entendendo algumas coisas, vai fazer com que você alcance isso em 1 ano, tá? Vamos supor. Aí você está se perguntando, beleza, e se eu fizer isso só pegar, em vez de fazer isso uma vez, 1 hora por dia, colocar e só fazer isso uma vez por semana, aí eu escuto 6 horas de inglês depois, não ouço mais. Vai ser em 1 ano? A conta é assim? Não, a conta não é assim. Porque existem outros fatores que vão determinar o quanto de informação você vai guardar. O nosso cérebro tem um limite para a informação que ele vai guardar. Então, se você faz 6 horas em um dia e depois você não rever aquilo que você fez durante a semana, você só vai ver 1 semana depois, não quer dizer que você vai aprender inglês. Mas você não vai aprender na mesma velocidade que uma pessoa que pegou essas 6 horas e fracionou durante a semana. Então, quem fez isso durante... Uma pessoa que estudou 1 hora por dia e fez isso durante 1 ano, ela vai ter um resultado muito maior do que a pessoa que estudou as mesmas 360 horas, mas teve, vamos supor, eita, até que eu me perdi aqui. Vai ter a pessoa que estudou 360 horas, mas foi só uma vez por semana, 6 horas, tá? 6 horas não, desculpa, fiz a conta errada. 7 horas em 1 semana, que aí dá 1 hora por dia, né? Não vai ser o mesmo resultado. Por que que isso acontece? Porque toda vez, eu até mencionei isso no vídeo, toda vez que a gente dorme, a gente passa por um processo de consolidação das informações que a gente teve. Então, vamos supor, você vai dormir de hoje para amanhã, tudo que você viu, o que você estudou, o teu cérebro vai consolidar as informações mais importantes. Então, se você faz isso durante todos os dias, olha só, de segunda para terça, de terça para quarta, quarta para quinta, o que vai acontecer? Você passou por esse processo de consolidação 7 vezes na semana. Se você só faz isso do sábado para domingo, ou de domingo para segunda, você teve esse processo de consolidação só de domingo para segunda ou de sábado para domingo. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver com uma coisa muito simples. Porque não há como o teu cérebro guardar toda aquela informação. 6 horas só ouvindo é muita coisa, Então, ele vai guardar um pouquinho cada dia. Então, uma das coisas que eu vejo que as pessoas pecam muito, não é nem na quantidade do estudo, eu vejo que pessoas estudam muito. Eu vejo que é na estratégia. Muita gente quer exagerar, aí acha que não, é só quantidade. Não é só quantidade. Existem outros fatores que você tem que levar em conta, como o sono, por exemplo. O sono. Você tem que dormir para você consolidar aquilo que você aprendeu. Né? É besteira você não fazer isso. Você está perdendo tempo, na verdade. Deixa eu ver. Melhor estudar à noite? Olha, eu vou falar da minha experiência aqui. O seguinte, eu gosto muito de estudar à noite, tá?
Você deve ter perguntado isso, porque já que você está próximo de dormir, né, a chance... Não tem nada falando, eu não vi isso em lugar nenhum, falando que quando você estuda à noite é melhor, tá? Aqui eu vou explicar o que a gente tem de informação sobre isso, depois eu vou falar da minha experiência. Ó, não tem nada explicando que à noite é o melhor horário para você estudar, tá? O que tem é o quê? O que diz que a frequência com que você estuda é um determinante para o teu cérebro encarar aquilo como importante, para você guardar. Então, o ideal é você repetir aquela informação que você teve ao longo do dia. Então, se você estudou de manhã, repete à tarde ou à noite. Estudou à tarde, repete à noite. Você estudou à noite, você tem que dar um jeito de ver aquela informação de novo. Ah, estudei 9 horas da noite. A melhor coisa que você deve fazer é você, não, beleza, vou tomar um suco, vou dar um passeio, vou espairecer, mas antes de dormir, lê 10 minutos, por exemplo. Por quê? Porque um dos critérios que o cérebro usa para poder guardar a informação é a repetição. Então, é basicamente isso. Então, não é que a noite seja melhor, assim, eu tô falando questão das informações que a gente tem, tá? A questão é que você tem que repetir. Mas agora eu vou falar da minha experiência. Eu gosto muito de estudar à noite. Eu sinto que eu aproveito mais. Então, o que eu costumo fazer é sempre antes de dormir, mesmo quando eu esteja, a não ser que eu esteja muito cansado. Tá? Se eu estiver muito cansado, eu realmente não há como, porque não dá. Mas se eu estiver um pouquinho cansado, eu pego um livro, aí vou lá, leio alguma coisa e aquilo fica na minha cabeça. Aí quando me dá o sono eu vou e durmo. A impressão que eu tenho é que aquela última informação que eu tive, meu cérebro dá mais importância para ela. É a impressão que eu tenho. Então, às vezes eu fico trabalhando quando eu durmo, eu sinto que eu tô trabalhando com aquilo à noite. Aí quando eu acordo, às vezes eu até encontro algumas respostas, eu fui pensando naquilo, deve ter alguma coisa. Deve ter. Eu vou até pesquisar, muito boa essa pergunta. Vou até pesquisar para ver se tem alguma coisa para estudar antes de você dormir. Eu sinto que pra mim funciona muito. Eu pego muita coisa desse jeito. Mas eu não sei se tem alguma explicação, né? Alguma explicação científica para isso, tá? Então, as pessoas têm essas dúvidas, né? Quanto tempo demora para ser fluente, né? Quando a gente pensa em fluência, o que é legal vocês pensarem é o seguinte: a fluência, na verdade, há como você constatar a gente constata através da nossa percepção. Então, quando a gente vê alguém falando rápido, se comunicando com muita facilidade, a gente fala, caramba, é uma pessoa fluente. A gente fala, todo mundo conhece alguém fluente. Se for falar aqui, eu tenho um primo, tenho um amigo que é fluente. Todo mundo conhece alguém fluente. Mas o que é legal também de perceber, e que talvez vocês não saibam, é que existem níveis de fluência. Isso daí talvez vocês já devem ter percebido, mas talvez você não tenha percebido que às vezes a pessoa ela é muito fluente em uma situação, mas não é muito fluente em outras situações. Isso é muito legal de perceber, que as pessoas acham que quando a pessoa... óbvio que se você está estudando inglês há muito tempo, você pratica inglês no trabalho, conversa com seus amigos, vê série, filme, essas coisas, você vai conseguir ter um nível de fluência muito bom, porque você vai estar exposto aquilo o tempo inteiro. Mas existem determinadas situações que até as pessoas que falam inglês fluente, que elas não se sentem seguras por não dominar aquele vocabulário. Então, por exemplo, e é um erro bastante... É algo que fica bastante na cabeça das pessoas, que acha que quem fala inglês consegue ficar traduzindo, fazendo tradução simultânea. Isso é muito engraçado, porque você tem um curso para isso, que é o curso de tradução simultânea. Você faz o curso de tradutor, e se eu não me engano, aí depois... Eu não me lembro agora se você faz o curso de tradutor e depois você pode fazer o de tradução simultânea, ou se você pode fazer o de tradução simultânea direto. Não me lembro disso. Não me lembro se é assim. Mas
Mas para você fazer tradução simultânea, tem um curso para isso, porque é dificílimo você conseguir traduzir exatamente ao mesmo tempo que você está ouvindo. E eu tava vendo um tradutor uma vez até que foi no Jô, ele falando que ele vai fazer, ele pesquisa sobre tudo, lê sobre tudo, aí ele tem que saber sobre beisebol, tem que saber sobre os esportes, cultura, é algo muito geral. E mesmo assim ele falou que passa por alguns sufocos na hora de traduzir. O que isso tem a ver? Quer dizer que existem alguns ambientes que, por mais que você fale inglês, que você estude, que você pratique, existem algumas situações que você vai se deparar com algum ditado ou algo, sei lá, que vem de uma expressão do exército ou da culinária, que talvez você fique inseguro, porque você fala, caramba, eu não sei falar, não sei me comunicar, mas peraí, eu falo inglês fluente, o que está acontecendo? Porque existem algumas situações que fazem com que você não tenha por você não entender, talvez, da cultura, várias coisas fazem com que você não se sinta confortável naquele ambiente por conta disso. Então, existem níveis de fluência e existem situações que você não domina o vocabulário. Quer ver? E muitas coisas não estão nem ligadas à fluência de maneira direta. Quem aqui já apresentou seminário sabe disso. Você vai apresentar um seminário, para você se sentir seguro para falar do seminário, você tem que ter preparado. Então, em português, estou falando aqui em português. Se você vai pro, vamos supor, tu tá apresentando lá o seminário, e se você não treinou o que você vai falar, as palavras não vêm na tua cabeça, porque às vezes não é nem a palavra, é a ideia, você perde o raciocínio. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas confundem isso. Fluência é uma coisa, você está preparado para uma situação outra. Se você for estudar, você for apresentar alguma ideia, algum projeto, você não está preparado em português, você vai confundir. Tá? Então, existem esses níveis também. Às vezes uma pessoa que nem é fluente, tá? Mas ela conhece inglês, consegue se comunicar, ela prepara tão bem a apresentação dela que você pode pensar, caramba, eu acho que fulano é fluente. Às vezes ela nem é tão fluente assim. Mas por quê? Por conta do nível de preparação. Entenderam? Então, existem coisas que não estão ligadas diretamente à fluência, estão ligadas de maneira indireta. Então, o nível de preparação para uma situação, tá, pode fazer com que você pareça até mais fluente se você se prepara bem. E se você se prepara bem, você pratica, estuda, você vai aumentando aos pouquinhos o seu nível de fluência, tá? Uma dúvida também muito frequente é que muita gente pergunta: para ser fluente, eu preciso morar em um país que fala inglês para eu conseguir ser fluente? E a resposta pensem aí o que vocês acham e mandem aqui para mim a resposta. Mas a resposta é bem simples, a resposta é não. Você não precisa morar em um país que fala inglês para você ser fluente. E a resposta é muito simples. É que, na verdade, o seu cérebro não sabe onde você está. Olha só que interessante. Eu conheço muitas pessoas que moram nos Estados Unidos, brasileiros, e que fazem curso de inglês, moram lá há anos, mas ainda não conseguem ser fluentes. Por quê? Porque às vezes está morando lá, mas a maioria dos amigos é brasileiro, né? Acaba falando inglês, acaba falando português muito mais do que inglês. Então, o cérebro, para ele, não importa onde você está. O que importa é o estímulo que você está recebendo. Se você está aqui, mas você está vendo série, e você está nos Estados Unidos, e está falando português com teu amigo brasileiro, o que você acha que vai ser melhor para o seu inglês? Então, o fato de morar fora não garante o inglês, mas não só a exposição, tá? Você ter uma boa estrutura para você conseguir identificar as coisas. Então, o que é a estrutura? Você dominar os tempos, você conseguir entender quando falar, beleza, tá falando presente, passado, futuro. Você dominar essas estruturas é como se fosse a forma do bolo. Aí você vai se comunicando com as pessoas e aí você vai adicionando essas estruturas aos poucos. Beleza? Thaís perguntou aqui.
você tem noção de quanto tempo demorou para você se considerar fluente? Olha que legal. Você tem noção? Olha, deixa eu ver aqui. Se considerar fluente, eu vou te falar o que aconteceu comigo, qual foi a minha experiência. Inclusive, eu até falei isso no vídeo, mas eu vou explicar aqui de um outro jeito. É o seguinte, em 6 meses eu já conseguia conversar, eu já conversava com as pessoas, e as pessoas achavam que eu falava inglês, achavam que eu era de um nível maior do que eu realmente era, né? Elas achavam que embora eu estivesse no nível básico, 6 meses. Então, o que acontece? Embora eu estivesse no nível básico, em 6 meses eu já conversava com as pessoas e as pessoas achavam que eu era de um nível mais avançado. Mas deixa eu deixar isso bem claro. Não quer dizer que eu tinha o mesmo conhecimento de alguém que era do nível avançado. O que eu percebia era o quê? Que a velocidade da minha fala era muito grande. Então, quando eu ia conversar, fazer as aulas de conversação, os alunos da aula de conversação, que já eram de níveis mais avançados, eles achavam que eu era mais avançado por conta disso, por causa da velocidade da minha fala, tá? Então, por isso que eu falo de níveis de fluência. Embora você às vezes pode não conhecer todos os tempos, não dominar todos os vocabulários, mas aquilo que você fala acaba saindo muito rápido por causa da prática. O fator determinante que toda vez que eu penso nisso, que vem na minha cabeça, é que quando eu entrei quando eu comecei a praticar inglês, o que foi que eu pensei? Eu não posso conectar essa palavra que eu estou aprendendo a uma palavra em português, porque eu vou estar sempre recorrendo ao português. Então eu preciso conectar essa palavra a uma imagem. E eu sou muito visual, eu gosto muito eu não sabia que eu era tão visual assim, até conviver com pessoas que não são tão visuais. Pessoas que preferem, que usam mais, vamos supor, tá vendo o filme? Não presta atenção tanto na série. Ouve mais os diálogos. Ou gente que tem uma memória auditiva melhor, presta mais atenção ao que foi falado. A minha memória é mais visual, eu sou muito visual. Eu gosto mais, pra ter noção, eu gosto mais de ler do que assistir aulas. Porque eu gosto de ver a palavra ali. Então eu comecei a fazer o seguinte, tudo que eu falava, eu imaginava. Basicamente isso. Então quando eu falava, eu imaginava a cena. E eu comecei a perceber que quando eu fazia isso, quando eu ia conversar com as pessoas, é porque às vezes a gente não para perceber. Quando a gente está contando uma história, a gente imagina a história e a gente fala, né? Só que em português isso é tão rápido que isso se confunde. Você imagina e fala ao mesmo tempo, fala, imagina, fala, imagina. No inglês, quando você está aprendendo e você começa a fazer essa simples técnica de imaginar, falar, eu digo questão de hábito, as coisas que você faz, né? Trabalho, a sua rotina. O que eu percebi que estava acontecendo comigo? Quando eu ia contar as minhas histórias, quando eu ia falar dos meus hábitos, tudo isso, vinha na minha cabeça, eu imaginava. E automaticamente vinham as palavras que eu precisava falar. E depois eu fui descobrir que, na verdade, isso tem uma explicação. Que é o seguinte, quando você imagina algo, você está usando uma determinada parte do seu cérebro. Que é essa parte aqui de trás, que é a parte responsável pela visão. Então, quando você imagina, você está trabalhando tanto com a parte da frente, que é a parte da linguagem, e também está trabalhando com essa parte aqui de trás. Então, você está usando mais partes do seu cérebro. E isso tem muito a ver com a qualidade da memória. Quanto mais parte do seu cérebro você usa, mais a qualidade da sua memória é maior. Então eu fui descobrir isso depois, que na verdade isso que eu percebi, que eu comecei a fazer, tinha uma explicação. Eu sempre falei para os meus alunos, cara, imagina,
tá? Não se pega na palavra. Imagina o que você quer falar e fala. E dá esse tempo. Por quê? Às vezes pela ansiedade, pela ânsia de querer se comunicar, no português você vai imaginar e vai falar. Só que é muito mais rápido, porque você está acostumado a falar português o tempo inteiro. No inglês, se você está estudando, beleza, tá bonitinho, você já aprendeu a falar que você assiste televisão, por exemplo, watch TV. Vai vir, vai demorar mais que o português na sua cabeça. Se você imaginar, óbvio que no português vai vir mais rápido, mas se você esperar, vai vir em inglês também. Então, eu vejo que muitas pessoas, nessa ânsia de falar, acaba não imagina, mas acaba não. Peraí, como é que é assistir mesmo? Aí já recorre já pro português e aí depois fala em inglês porque não tem essa paciência de esperar. Tá? Então, se você está montando o seu terreno, se você tá, o que é montar o terreno que eu estou falando? Montar o seu background, tá estudando, aprendendo a falar as coisas que você precisa. O que vai acontecer? Basicamente vai acontecer isso. Você só tem que ter paciência. Imagina que vai vindo, vai demorar mais tempo que o português, vai demorar, mas vai vir, tá? Então esse é o conselho que eu deixo para vocês. Ainda não vi o seu vídeo. Então, então é isso. Eu comecei a me comunicar, a falar mais rápido, tá? Só para deixar bem claro. Eu sinto que em 6 meses eu já falava bem rápido, mas porque eu fazia muito isso. Eu lia, falava, imaginava, lia, falava, imaginava. Então, quando eu ia falar, quando eu ia me comunicar, saía rápido. Tá? Não quer dizer que eu sabia tudo o vocabulário, não. Mas a velocidade da fala, aquilo que eu falei, a percepção das pessoas que estavam vendo era que, caramba, tipo, fala muito rápido, né? Mas eu não tinha aquele vocabulário todo avançado. Mas a velocidade da fala era alta por conta disso. Tranquilo? Eu acho que respondi a pergunta. Deixa eu ver aqui. Uma outra pergunta. Deixa eu ver. Como os bebês que estão começando a falar, né? Como os bebês que estão começando a falar, né? Eles imaginam a água e pede, e assim por diante. Olha, isso é muito legal, essa questão. Isso, muito bem. Basicamente isso. Na verdade, a questão dos bebês acontece um fenômeno bem interessante, porque a criança, ela tá fabricando neurônio que nem uma alucinada, tipo, direto, fabricando muito neurônio, muito neurônio. Por isso que as pessoas falam, a melhor época para você aprender qualquer língua é quando você é criança. Mas por que se fala isso? Uma das explicações a criança está fabricando muito neurônio, que nem uma alucinada, muito neurônio. Segundo, ela tem uma coisa chamada plasticidade cerebral. Não quer dizer que os adultos não tenham a plasticidade cerebral, mas na criança ela é muito maior. A plasticidade cerebral é a capacidade do cérebro de se rearranjar. E na criança isso é muito grande. Então, quando ela tá... Você falou, quando ela pede água, ela tá prestando atenção o tempo inteiro. Ela faz uma matemática que ninguém ensina a língua para criança. Né? Você tá falando com a criança o tempo... Só de você falar com a criança, ela tá prestando atenção, ela vai começar a falar. O cérebro dela faz uma matemática que ela vai cortando as palavras. O que é isso? Tem uma frase de Chico Buarque que ele fala... Acho que é Chico Buarque. Que ouvir russo é como cortar um rio é como tentar cortar um rio com uma faca. Ele fala isso. E por quê? Se você, qualquer um que está aqui, faz esse teste, coloca russo aí no YouTube ou alemão, um dos grandes problemas é que você não sabe onde começa uma palavra e termina a outra. Né? Então você vai colocar lá e você vai ouvir tudo uma coisa só. Você não sabe. Quem não fala português, vê alguém falando português, se me visse aqui, se visse vocês aí falando português, a pessoa não ia conseguir saber onde começa uma palavra e termina a outra, porque a gente não fala palavra, a gente fala sentenças. A criança, o que a criança está fazendo? Ela consegue fazer uma matemática que é de corte. Ela vai cortando as palavras. Então ela vê alguém falando, então ela vê água, então ela fala, eu quero água.
A gente não fala eu quero água, vamos supor. A gente fala eu quero água. A gente fala tudo junto. Mas como ela vê, vamos supor, você falando eu quero água, pega água, precisamos de água, ela começa a perceber que água é diferente do resto que foi falado. E a partir desse movimento, ela começa a cortar. Porque o cérebro dela, ele consegue fazer esse corte. Entendeu? O cérebro da criança consegue fazer esse corte muito por conta da fabricação de neurônio absurda e da plasticidade cerebral. Esse é um dos motivos que a criança consegue fazer esse corte. Interessante, né? E por conta disso, e com o tempo, isso é uma das dificuldades que você encontra no listening, que é a capacidade de você entender em inglês. Porque nós falamos sentenças, não falamos palavras. Então, quando você vai colocar um listening lá em inglês, até quem pratica inglês, a pessoa, tô começando a praticar inglês, caramba, eu consigo entender, tô conseguindo falar. Aí fala, caramba, eu vi uma série, eu não consigo entender o que falaram. E muitas vezes, quando a pessoa vai ver, a pessoa fala, caramba, eu conheço essa palavra, mas por que eu não consegui entender o que foi falado? Porque foi falado a sentença. E quando você fala a sentença, você junta uma palavra na outra, e se você não está acostumado, você às vezes não consegue identificar. Você não consegue fazer esse corte, entendeu? Por exemplo, algo muito comum. Em inglês, tell é contar. Her seria teller. Tipo, her seria tell her seria conte-lhe, né? Ou conte para ela, seria isso. Só que você entende, tell her, mas na hora de você... quando eles vão falar teller. Eles vão juntar o tell com her, vão tirar o som do H, porque é fraquinho, e vão falar teller. Entendeu? E às vezes a pessoa acha que é uma palavra nova, tipo, teller, que palavra é essa? Tem uma música do OC, que há muito tempo, quando eu vi, eu não conseguia entender. OC é a série, não sei se alguém aqui já viu essa série. E aí, por exemplo, ele fala back where. Só que ele fala junto, né? Back right back where. Ele fala assim, back where. Só que você ouve, quando eu ouvi há muito tempo, eu falei, cara, que palavra é essa? Back where. Depois que eu fui ouvir, depois de um certo tempo, caramba, ele tá falando back where. Então, um dos problemas, né? Não é problema, uma das dificuldades do inglês é a questão de você conseguir entender o que foi falado, porque você fala sentenças. Quando você fala sentenças, você fala tudo junto. Eu já dei um exemplo disso aqui, eu não sei se foi numa live, mas eu vou dar de novo o exemplo, que de um professor que eu tive de fonologia, que ele falou que um americano... Gente, coloca aqui se eu já falei sobre isso, que eu não quero ser muito repetitivo, mas é que eu não tenho certeza, mas eu vou falar de novo. Seguinte, um professor de fonologia, ele falou que... não lembro se foi americano, mas um estrangeiro perguntou para ele o que significava denda. E ele falou, a gente não tem essa palavra, procurou no dicionário. Aí ele falou, me dá um exemplo aí de onde que você ouviu essa denda. Aí ele falou, vocês sempre falam, a colher tá dentro da pia. E a gente fala muito no inglês, né? Não, eles falam rápido, falam junto. A gente faz a mesma coisa. A gente, em vez de falar dentro da, a gente fala denda. Isso é só um dos exemplos. Eles têm vários exemplos. Então isso aí é de qualquer língua. Essa é uma dificuldade de qualquer língua, não é só do inglês, tá? Em qualquer língua você vai encontrar isso, né? Então, é basicamente isso. Esse é um dos motivos, tá? Eu separei aqui outra pergunta, que é o seguinte... As pessoas perguntam, é possível ser fluente sem estudar gramática? Olha só que legal. Hoje em dia se fala muito isso, né? Questão de, você não precisa estudar gramática para você aprender inglês. Você não precisa ficar ali estudando. Então, a grande questão é, você não precisa estudar gramática
para aprender inglês. Não precisa. E aí, uma das coisas que se fala muito é, você não ensina gramática para criança e ela aprende inglês. Sim, tá certo. Ninguém ensina gramática, digo, inglês ou português, qualquer língua. Você não ensina essas línguas para criança e fala, ó, vamos agora aprender o verbo. Não, a criança já com 5, 6, começa a falar com 2 anos e pouco, né? Mas com 5 anos ela já está se comunicando, já está falando muito bem, tá? Pois é, você não ensina, mas ela só fala a língua porque ela sabe gramática. E a gramática que eu estou falando não é essa gramática de regra de crase, não é isso. A gramática que eu estou falando é o quê? É a lógica da língua. A criança, ela entende a lógica da língua. E você só se comunica porque você entende a lógica da língua também. Quer ver um exemplo disso? Eu tava com o meu priminho, acho que tem 5 anos. Ele tava numa festa, né? O pessoal tava na piscina. Aí ele pegou, aí passou um gato. Aí ele falou assim, é fêmeo. Aí eu pensei, nossa, que legal. Por que ele falou é fêmeo? Porque ele aprendeu primeiro a palavra fêmea. E ele já entendeu que o marca masculino. Quer dizer que ele já entendeu a gramática. Entendeu? Não aquela gramática da regra do bonito, para parecer bonito, mas é a gramática da lógica. Entenderam? Então, outro exemplo disso, muitas crianças falam, quem aqui já convive com criança que está aprendendo a falar, muitas crianças falam eu sabo. Por que ela fala eu sabo? Porque ela entendeu que o marca, tipo, eu sabo, marca a primeira pessoa do presente do indicativo. Então ela entendeu isso, isso é gramática. E isso faz com que ela poupe tempo na cabeça dela. Porque quando ela for aprender um outro verbo, eu canto, eu faço, eu estudo, ela já vai deduzir. Então ela ganha tempo e agilidade na hora de falar. A mesma coisa acontece com a gente. Então quando você entende a gramática, no sentido das regras que vão ser úteis, vai te ajudar a falar inglês. Não só vai te ajudar, vai fazer com que você fale inglês. Porque você vai estar cruzando informação muito mais rápido o tempo inteiro. O que é muito interessante, que a gente estuda muito isso. Existe uma coisa chamada gramática internalizada. Gramática internalizada são as possibilidades que você encontra numa língua. Então, quer ver? Faz só o teste. Você já viu pessoas falarem assim, os menino. Todo mundo aqui já deve ter ouvido alguém falar isso. Mas eu aposto que você nunca ouviu alguém falar o meninos. Nunca. Isso tem certeza. Se fala um falante nativo de português. Porque na nossa gramática internalizada, a gente tem que a marcação de plural principal é no artigo. Então você vai ver os. Tá? Então você vê os menino. Mas você não vai ver o meninos. Isso é o quê? Isso é gramática. Isso que eu falei, não é a gramática do bonitinho. É a gramática da língua. A regra da língua. Tá? Então, é possível ser fluente sem estudar gramática? Sim. Mas você só é fluente se você entender de gramática. Não, como eu falei, é a gramática da lógica, de você conseguir cruzar a informação rápido, entender o que está sendo falado, a estrutura da língua. Então, muitas pessoas confundem isso, né? Não, odeio gramática, não sei gramática. Se você está falando português, você sabe gramática. Tá? Não é a gramática do colégio, aquela gramática que muitas vezes não faz sentido. Mas se você está usando, você está se comunicando em inglês, em português mesmo, você sabe de gramática. Não há nem como, tá? Então, essas são algumas dúvidas que as pessoas têm. Deixa eu ver aqui. Outra dúvida aqui. Por que é importante ouvir várias vezes? Eu falo muito disso. Que se vocês voltarem nos outros vídeos que eu já coloquei, que tem lá no YouTube, vocês vão ver isso. Por que é importante você ouvir várias vezes quando você está praticando e está aprendendo inglês? Se você já passou por isso, você vai concordar comigo. Se você ainda não passou, faz, que você vai concordar comigo depois. Que é o seguinte:
O nosso cérebro, ele está acostumado a... Quando você não estuda, quando você está aprendendo inglês, você fala português, nosso cérebro está acostumado a ouvir determinados sons. E a gente está acostumado a ouvir os sons do português. Então, quando você coloca uma série, um filme para você assistir, você vai identificar determinados sons, mas tem outros que você não vai identificar. E você vai, quando você ouve uma vez e você volta, você vai perceber que, caramba, eu conheci essa palavra, mas eu entendi outra coisa. Porque o teu cérebro ainda estava fazendo o quê? Ele ainda estava tentando identificar aquele som, estava tentando rastrear aquele som e tentando aproximar do som mais próximo para você. Por que isso acontece? Alguém aqui, vocês já viram que tem pessoas que falam purê e gente que fala pirê. Eu sou do time que fala purê, mas eu conheço algumas pessoas que falam pirê. E por que a gente tem essa diferença desse som, né? Por que não tem que falar purê e a gente fala pirê? É porque, na verdade, essa palavra veio do francês e é um som que tem no francês que é um som entre o I e o U. Seria algo tipo I. E aquele do... A Thaís já viu, né? Isso mesmo. Muita gente faz esse biquinho, foi I. A Thaís fala purê, eu também falo purê, mas tem gente que fala pirê. Então, aquele som do francês. O que acontece? A gente não tem esse som no português. A gente não tem essa vogal no português. O que o nosso cérebro faz? Ou ele vai jogar pro som do U e você vai ouvir um purê, ou ele vai jogar pro som do I e você vai ouvir um pirê. Basicamente isso que acontece. Por isso que muitas pessoas têm essa rixa entre purê e pirê por conta disso. Porque o nosso cérebro, ele não tem essa vogal que tem no francês, então ele vai jogar para uma vogal mais próxima. Então você vai ouvir pirê e purê. Isso é tão interessante que já foram feitos alguns experimentos. Pegaram uma criança, um bebê, e colocaram aquele testezinho que colocam vários, acho que são vários troços que colocam na cabeça para poder medir a atividade cerebral. E viram, olha só que interessante, pegaram uma criança, acho que ela era uma criança chinesa, e colocaram ela num ambiente onde se falava todas as pessoas falando línguas perto dela, e cada som de cada língua na cabeça dela, para cada som ativava. Então, para cada vogal do francês, do português, do inglês, ativava conexões na cabeça dela. Então, o cérebro dela estava tentando entender tudo. Só que depois de um determinado momento, agora não vou lembrar com que idade eles voltaram a fazer experimento com a mesma criança, quando colocou ela para sons de outras línguas, o cérebro dela já não reconhecia, fazia como se fosse uma aproximação pro som do chinês, do idioma, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos na nossa cabeça os sons do português. E conforme você vai aprendendo, o seu cérebro ele vai aproximando aquele som com o som do português. Então você ouve um som. A maioria dos sons que você tem no inglês, fica bem tranquilo, tá? Porque fala isso, quer dizer que tem som no inglês que não tem no português. Sim, existem vogais que tem no inglês e não tem no português. Porém, a maioria dos sons a gente tem. Inclusive, as vogais que a gente tem no inglês e não tem no português são algumas vogais que podem gerar dúvidas de pronúncia, por exemplo. Tá? Inclusive, eu estava vendo uma série, Modern Family, tem no Netflix, e eles fazem até uma piada com isso. O nome do cara é Phil, e fazem uma piada com o verbo feel, que é sentir. Provavelmente você não conseguiu perceber a diferença. A diferença é muito sutil. É muito difícil o brasileiro conseguir perceber a diferença entre esses dois sons. Então, F-E-E-L é sentir. Você fala feel. É mais prolongado. E é um I que vai mais lá no fundo. O nome, né, a abreviação de Philip é Phil. É mais rápido. Tá? Então, não dá tempo do I chegar lá no fundo. Então, você fala feel. Essa é uma das maneiras, uma das técnicas para você conseguir
falar esses sons diferentes. E o verbo também, preencher ou encher, F-I-L-L, também se pronuncia desse jeito, que seria fill. Fill. Bem rápido. Então, no cérebro deles, eles têm essas duas vogais, mas mesmo assim se faz confusão, porque são sons muito próximos. A gente acha que não tem confusão quando eles falam, tem algumas confusões desses sons muito próximos que dá pra confundir sim, beleza? Então, aliás, eu nem sei como é que a gente chegou nesse assunto, foi a questão, acho que foi a questão da gramática? Foi a questão da gramática que eu tava respondendo? Acho que foi, né? Acho que foi a questão da gramática. Deixa eu ver aqui, mais algumas dúvidas. Dificuldade de facilidade. Uma outra questão também, gente. Olha só que interessante isso. É o seguinte. Muitas pessoas... Eu vou falar aqui, eu já falei de alguns motivos do inglês ser mais difícil de você conseguir pegar o listening. Já falei. Agora eu vou falar de um outro motivo que quem estuda inglês já viu inglês. Aliás, não precisa nem estudar inglês para você conseguir constatar isso, para você ver isso. É o seguinte. No inglês, quando você vê uma palavra, ela tá lá escrita, né? E você vai criar uma hipótese de pronúncia dela. Tipo, inglês, deve se pronunciar desse jeito. A questão é que, como em inglês você escreve de um jeito e você pronuncia de outras formas, o que vai acontecer? Muitas vezes você vai ler a palavra daquele jeito e você vai achar que ela se pronuncia desse jeito. E aí você vai gravar no teu cérebro, beleza, se pronuncia desse jeito. Às vezes você vai ver essa palavra sendo falada e ela se pronuncia de um jeito diferente do jeito que você idealizou na sua cabeça. E isso é uma das coisas que também dificultam o listening. Tá? Então, o que acontece? Aqui eu vou falar de o que muitas pessoas elas se perguntam. E se eu ler muito inglês? Se eu ler muito, vai me ajudar? Vai me ajudar a aprender inglês? Sim, é óbvio. Se você ler, você vai aprender a falar inglês, você vai aprender palavras novas, vocabulário novo. A única coisa que você precisa tomar cuidado é que, para quem lê muito inglês, essa leitura tem que ser acompanhada de bastante listening também. Você tem que ouvir bastante inglês. Por quê? Se você lê muito em inglês, você vai criar hipóteses de pronúncia das palavras. Por quê? Você vai ver a palavra lá escrita. E uma das maneiras que a gente tem para poder gravar a palavra é você gravar como se pronuncia. Porque você precisa também... você também precisa ativar a parte do seu cérebro responsável pelo som, para você identificar o som dessa palavra. E você vai ativar mais áreas do seu cérebro para você poder gravar. Então é natural, você vai usar esse recurso para poder gravar a palavra em inglês também. Não é só ver a palavra escrita, você vai criar uma hipótese de pronúncia para você ter mais um recurso para você gravar aquela palavra. Mas como em inglês você escreve de um jeito e se pronuncia de um outro, em grande parte das palavras, o que acontece? Se você lê muito inglês, você está o tempo inteiro criando, deve falar desse jeito. Então, tá. E você não checa a pronúncia dessas palavras, né? Às vezes, ou então você não ouve muito inglês, faz com que, quando você for ouvir inglês, você muitas vezes não entenda, porque você não vai conseguir reconhecer algumas palavras que você leu. Então, para você, de fato, entender uma palavra, não é só a questão de você saber como é que ela é escrita. Você tem que saber como a palavra é escrita, você tem que saber como a palavra é pronunciada, você tem que saber aplicar aquela palavra, tem que ter um contexto. Eu já falei sobre isso, que às vezes uma palavra ela pode ser verbo, pode ser substantivo, por exemplo, address, que é A-D-D-R-E-S-S, endereço, mas também pode ser o verbo. Você, por exemplo, abordar algo.
né? Você também pode usar essa palavra, pode ter diferença na sílaba tônica, pode ter, mas é a mesma palavra quando você vê lá. A maneira como ela está escrita. Então, essas 3 coisas você precisa ter para você conseguir conhecer de fato uma palavra. E às vezes a gente acha que, não, é só a gente que tem dificuldade de saber como as palavras se pronunciam em inglês. Eu estava vendo o João Paulo perguntou, tradutor do Google ajuda? Olha, ele para questão de pronúncia, né, João Paulo? Sim, ajuda porque ele te dá a pronúncia certa. Muito bom. Outro recurso que você pode usar também, João Paulo, coloca Cambridge Dictionary. Cambridge Dictionary, coloca lá no Google. Eu uso muito esse dicionário, porque ele te dá tanto a palavra escrita, óbvio, mas também coloca lá para você uma caixinha de som que você consegue, clica nela e você ouve, e do lado tem a transcrição fonética, como você pronunciaria essa palavra. Então, é muito bom você usar o Cambridge Dictionary por conta disso. Porque você vai ter uma visão bastante ampla da palavra, vai ter a palavra escrita. Tem vários exemplos com a palavra também. Então, ouvir a palavra, gente, ouvir é muito importante. Então, para quem quer aprender inglês, tá nessa. Separa palavras e ouve o som dessas palavras. Beleza? Existem outros dicionários que fazem isso, que você consegue colocar e ouvir o som da palavra, tá? E esse é um dos recursos para você conseguir aprender inglês bem, tá? Existem línguas que você não precisa ter essa preocupação de checar a pronúncia. O próprio português, se você entende, a gente não checa a pronúncia de palavra o tempo. Aliás, a gente não checa a pronúncia de palavra, porque a gente vê a palavra escrita e já consegue deduzir a pronúncia. Eu tava vendo, não sei se vocês já viram How I Met Your Mother, a série, e eles fazem uma piada com isso. O Ted, ele pronuncia uma palavra, ele tá dando aula, ele pronuncia uma palavra, aí todo mundo olha pra ele, não é assim que se fala essa palavra. Ele, não, é assim sim. E aí todo mundo, não é. Aí ele, não é. Aí tem um momento que ele fala assim, mas também a culpa não é minha, eu aprendi essa palavra lendo. Eu não aprendi essa palavra, né, pelo meu listening, ouvindo. Nossa, que genial, que legal, né? Então, isso acontece não só com a gente, óbvio, acontece com eles com uma frequência, eu digo os nativos, muito menor. Mas se eles aprendem a palavra só lendo, ainda é uma palavra mais difícil, que não é do dia a dia, muitas vezes eles não sabem como se pronuncia. Então, se eles não sabem, a gente também tem que dar uma atenção maior para isso, porque isso é muito importante. A gente a gente gravar a palavra com a pronúncia certa. Porque você gravando com a pronúncia certa, a chance de você identificar essa palavra quando for falada é muito maior. Muito maior. Beleza, gente? Então é por isso que eu falo que é importante você ouvir várias vezes. Porque você tem que fazer com que o seu cérebro se acostume com aquele padrão de som, que não é um padrão tão comum para você. Então, quando você ouve uma vez, ouve a segunda, ouve a terceira, o cérebro, caramba, já fica mais fácil. E isso acontece, isso é um princípio, tá bom, gente? O princípio é bom vocês entenderem por que a gente tem que repetir muito quando está aprendendo uma língua nova. Por quê? Porque é o princípio eu vou chamar aqui da redução da complexidade. O que é isso? Quando você ouve uma vez, é muita informação, é algo muito complexo para o seu cérebro. Mas você já conseguiu mapear algumas coisas. Então você já conseguiu montar algumas referências na sua cabeça. Aí o teu cérebro fala, não, isso aqui eu já consegui identificar o que é. Esse som aqui não muito, mas eu já consegui entender mais ou menos o que é esse som. Quando você ouve de novo, você não está zerado. O teu cérebro já tem algumas referências. Então ele vai partir daquelas referências para conseguir entender o contexto maior. Então você vai entender mais. Então, quando você faz isso, você está fazendo o quê? Você está diminuindo o grau de complexidade daquilo. E quando você diminui o grau de complexidade, você está aumentando diretamente
a possibilidade e o seu aprendizado. Porque aprender é basicamente isso. Você pega o complexo e você divide em partes pequenas e você diminui o grau de complexidade. E aí depois você vê tudo de uma vez. Isso é em tudo. Eu até já dei um exemplo com o texto. Se você lê um texto que é muito complexo, lê de novo, faz anotação. Quando você lê de novo e você entende, o que basicamente você está fazendo, o que você fez foi ter diminuído o grau de complexidade daquilo. E isso é um princípio que você aplica para tudo, não só para o inglês. Diminuir o grau de complexidade de algo que está sendo muito difícil. Porque quando o cérebro vê uma informação muito grande, muito complexa, ele não consegue processar tudo. Mas ele vai fazer o máximo para processar aquilo que ele consegue. Ele vai pegar partes pequenas. E aí, se você não voltar, ele, beleza, não consegui. Agora, se você volta, ele, opa, agora ficou mais fácil. Deixa eu fazer mais conexões aqui. Tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que eu tenha colocado para a gente poder tratar aqui. Uma pergunta que as pessoas falam, que as pessoas fazem. Se eu quiser ser fluente, preciso praticar todos os dias? Se você quiser ser fluente, o mais rápido possível, sim. É basicamente isso. Porque entra dentro daquilo que eu falei, aplicando os princípios que eu já falei no vídeo. Se você, toda vez que você dorme, você consolida a informação que você teve durante o dia e você pratica todo dia, ou você ouve. O que é legal vocês fazerem, gente, o que eu vejo que as pessoas pecam muito é o quê? Trata o inglês apenas como obrigação, apenas como um objetivo. Mas o inglês ele pode ser um meio para você se divertir. Então, como que você faz isso? Você pode variar as suas atividades. Você pode deixar um dia para você colocar e ver vídeos no YouTube. Ou então tu vê, caramba, poxa, eu cansado de noite, vou ver um videozinho em inglês. Ou então, você pode deixar um dia para você, não, esse dia eu gosto de ler. Não, esse dia eu gosto de conversar com meus amigos em inglês. Você não precisa fazer todos os dias a mesma coisa. Você pode variar suas atividades. E quando você varia as atividades, você dá estímulos diferentes para o seu cérebro, o que também é muito bom. Então eu vejo que muitas vezes as pessoas, elas desistem muito rápido, elas perdem a paciência, porque elas colocam na cabeça delas que elas têm que fazer todo dia a mesma coisa. Todo dia tem que praticar do mesmo jeito, todo dia tem que fazer aquilo. E acaba ficando algo maçante e chato. E aí toda vez que tu vai praticar inglês, tu vai falar, caramba, de novo isso, já fiz isso trocentas vezes. Então, fazer coisas variadas, dar estímulos variados para o seu cérebro, faz com que você aprenda melhor também. Porque a gente também você acaba também usando as suas emoções para poder aprender. Tá? Então, para você aumentar a chance de você praticar inglês todo dia, varia as atividades. E aí você precisa entender, cara, o que eu gosto de fazer? Pensa primeiro o que você gosta de fazer em português. Poxa, eu gosto de ver vídeo no YouTube. Olha só que legal. Você vai achar algum canal que fale sobre algo que você gosta em inglês. É só questão de tempo e paciência. Eu não gosto muito de ver vídeo no YouTube, não. Eu gosto de ver série de super-herói. Ótimo! Coloca uma série pra você ver todo dia um pouquinho. Mas não coloca a meta de você entender 100% não, porque aí você vai ficar frustrado. Mas não, beleza, vou ver todo dia um pouquinho, ou então uma vez por semana. Então, o que eu vejo muito é que as pessoas, elas não conseguem achar inglês prazeroso porque antes elas não se conhecem. Então você precisa se conhecer. Você pergunta, cara, o que eu gosto de fazer? O que eu faço com frequência? Porque tudo que você faz com frequência em questão de entretenimento, questão de ler, de ver série, tudo isso você pode fazer com inglês. É só questão de paciência. Então, se você consegue conciliar coisas que você gosta com inglês, vai ficar muito mais fácil de você fazer isso com frequência. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, gente, é isso.
espero que vocês tenham gostado. Mencionei aqui muitas coisas que eu não mencionei no vídeo que eu fiz sobre o que é ser fluente, né? Como ser fluente, que eu dou vários dados, como que as pessoas são fluentes, elas conseguem acessar, por que elas conseguem acessar a memória com uma facilidade maior e tudo mais. Aqui eu respondi algumas perguntas mais práticas. Espero que tenha sanado as dúvidas aqui de vocês. E é isso. Nos vemos na próxima live e see you later. Bye bye.